Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou terminar a aula de fechamento de motor 12 pontas com vocês, mostrando para vocês por final o fechamento em triângulo e o fechamento em estrela para o motor de 12 pontas. Na última aula, você viu que os motores de 6 pontas podem ser alimentados por duas tensões de alimentação. Por quê? Ele só posso fazer dois tipos de fechamento com ele, ou o triângulo, que é quando a tensão da rede é igual à tensão do motor, ou em estrela, quando a tensão da minha rede é raiz de 3 vezes maior do que essa, que é a nominal do motor. Para motores de 12 pontos, eu possuo 4 fechamentos. Duplo triângulo, que é o que você viu na última aula, quando eu coloco as 3 bobinas no primeiro triângulo, as outras 3 no outro, e coloco os dois em paralelo. Esse fechamento eu vou usar quando a tensão da rede for igual ao do motor, ou seja, 220 para a rede e 220 para o motor. Fechamento duplo estrela, quando eu coloco as 3 primeiras bobinas numa estrela, as 3 na outra e depois coloco em paralelo. Onde a tensão da minha rede é 380, logicamente dividido por raiz de 3. Cada conjunto de bobinas receberá os meus 220 volts do motor. E agora você vai aprender aqui os outros dois fechamentos, que são o triângulo, que é quando a minha tensão da rede é 440. Eu vou ter que pegar as bobinas, colocá-las em série para que as mesmas recebam no máximo 220. E o fechamento em estrela, para quando a tensão da minha rede é 760 e o meu motor é 220 volts. Tá ok? Então vamos lá. Gente, é muito fácil, tá? O fechamento em triângulo, como que você vai fazer? Primeiramente, você vai ter que pegar, aqui eu tenho a minha primeira bobina, ou seja, entra 1, sai 4. E aqui eu tenho a minha outra bobina, entra 7, sai 10. Eu vou ter que pegá-las e colocar uma em série com a outra. Então como que eu faço? Uno 4 com 7. A mesma coisa você vai fazer para cada uma das outras dos dois conjuntos de bobinas. Então aqui eu tenho a bobina 2 e 5, 8 e 11, o que eu tenho que fazer com 5 e 8? Interligar. Aqui 3 e 6, 9 e 12. O que eu tenho que fazer com 6 e 9? Interligar. Certo? Interligou, essa bobina está em série com essa está em série com essa está em série com essa. Certo? E daí, feita essa interligação séria, o que eu tenho que fazer? O fechamento em triângulo total dessas bobinas. Então, fechamento em triângulo, como que vai ficar aqui? 1 com 12, 2 com 10, 3 com 11. Tá ok? O nosso triângulo conhecido. E como que vai ficar a representação dele? Aqui, como é que ficou aqui a nossa ligação? Entrou 1 e 4. O 4 uniu com 7 foi até 10, certo? Que é o que está sendo exibido aqui. O 10 foi unido com 2, olha lá. Aí 2 com 5. 5 uniu com 8. E 8 saiu 11. 11 uniu com 3. 3 saiu 6. 6 interligou com 9. Foi até 12 que interligou com 1. Certo? Nas pontas 1, 2 e 3 entram as fases R, S e T. Tá ok? Então, gente, olha lá. Se a tensão da minha rede de linha é 440, entre R e S eu tenho 440, entre S e T eu tenho 440, entre T e R eu tenho 440. Como aqui eu coloquei duas bobinas em série, qual que é a característica do circuito série? Aqui, no circuito série, a corrente que passa é a mesma e a tensão se divide entre as cargas. Como essas bobinas têm propriedades idênticas, o que vai acontecer? Metade da tensão vai ficar nessa primeira bobina e metade da tensão entre a linha vai ficar nessa outra bobina. Então, se eu tenho entre S e R 440, nessa primeira bobina vai ficar quanto? 220. E nessa outra, 220. Mesma coisa entre T e S. Nessa primeira bobina vai ficar 220, nessa outra também. E entre T e R, mesma coisa. Nessa primeira, 220, nessa outra também 220. Então, satisfez a situação onde o meu motor é 220 e a minha rede é 440. Tá? Nesse caso, cada bobina recebeu os meus 220 volts e o motor vai trabalhar com a sua tensão nominal. Certo? Então,
Tensão da rede 440, motor 12 pontos, qual fechamento que é? Triângulo. Beleza, gente? Tranquilo? E para encerrar, o fechamento em estrela. Como que vai ficar o fechamento em estrela, gente? Simples de tudo, ó. Pego o final dessa bobina, coloco, insere com essa outra. Pego o final dessa bobina, insere com essa outra. Pego o final dessa bobina, insere com essa outra. Interligo o final do conjunto, ou seja, 10, 11, 12. Aqui a gente formou o quê? Uma grande estrela, uma estrela com as 6 bobinas. Tá? E como é que fica daí o fechamento, então? Fica assim, ó. Entre as fases R, S e T em 1, 2 e 3. Então tá aqui, ó. Entre as fases R e S e T em 1, 2 e 3. Certo? Então, olha lá, entrou 1, saída da bobina 4, colocou em série com 7. 7 foi até 10. O 10 interligou com quem? Com o 11, ó. Não foi isso que aconteceu aqui, gente, ó. O 10 a gente não uniu com o 11 aqui. Então, olha lá, ó. O 11. No início da bobina, o 8 interligou com 5 e o 2 foi para a fase S. Da ponta 3, foi até o ponta 6, que é a saída da bobina, interligou com 9, foi até 12, que interligou com os outros demais pontos. Ó. Certo? Está aqui representado. Tá ok? Aí, qual que é a mágica desse sistema aqui? Ó? É muito simples. Se a minha rede é 760 volts, 760 volts eu tenho entre S e T, entre S e R e entre T e R. Então, como que eu sei a tensão de fase, ou seja, a tensão que está entre a extremidade da fase e o centro da estrela? Pego essa tensão e divido por raiz de 3. Então, 760 dividido por raiz de 3 é 440. Então, quanto que eu tenho entre S e o centro da estrela agora? 440 volts. Beleza? Então, gente, se eu tenho 440 volts aqui, lembra que eu falei que essas duas bobinas têm propriedades iguais? Não formou uma série aqui entre essas duas? Se formou uma série, característica que o circuito é divisor de tensão e a corrente é a mesma. Então, vai ficar metade da tensão nessa primeira bobina e metade nessa. Logo, 220 para essa aqui e para essa também. Mesma coisa entre R e o centro da estrela. 220 para essa, 220 para essa. Porque aqui tem 440. Mesma coisa do T para o centro da estrela. Porque nessa aqui eu tenho 220, nessa aqui, porque entre T e o centro da estrela eu tenho 440. Foi essa tensão dividido por raiz de 3. Ok, gente? Então, para uma tensão da rede de 760, você deverá fechar o motor de 12 pontos em estrela somente. Tudo bem? Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até mais.